Oi, galeras! Mais um vídeo de Maquia e Fala. Sabe quando a sua cabeça tá borbulhando um monte de coisas que você tá precisando falar, botar pra fora? É o que tá acontecendo comigo nesse exato momento. E aí eu pensei, vamos fazer um vídeo sobre, não é mesmo? E aí, cara, há alguns anos atrás, eu tava num relacionamento com uma pessoa que não era lá a melhor pessoa pra mim, né? Assim. E aí, quando a gente finalmente terminou, esta pessoa se manteve na procura, sabe assim, quem tá devendo. E aí, nessa de ficar me procurando, só tinha uma coisa que eu queria, que era o fechamento de ciclo, né? Que era aquilo, eu queria respostas pra entender o que tava acontecendo, por que tudo aquilo havia acontecido com a gente e tal. Enfim. E aí, eu não conseguia arrancar resposta nenhuma desta pessoa. E tudo que eu queria era verdade, sinceridade. E não tive, né? E aí o que aconteceu depois foi que eu me tornei uma pessoa enrijecida, né? Tentando me proteger. Eu não me entregava de cabeça nas coisas como normalmente eu faço. Eu não me deixava envolver como normalmente eu fazia. Isso foi um problema, né? Porque a gente sabe quem a gente é. E aí, isso acontece, eu acho que com todo mundo, né? Pô, eu sou tão legal, por que eu só atraio gente escrota? Ou, pô, eu sou tão legal, por que essa pessoa que eu tô interessada não vê isso? E aí, às vezes, eu fico me questionando, tipo, será que não é isso? Nessa de tentar me proteger, mesmo eu sendo essa pessoa legal que eu sei que eu sou, será que o que eu demonstro não é de fato uma coisa diferente? Será que por tentar me proteger, eu não deixo a minha essência transparecer tanto? E aí eu até tava no TikTok. Gente, tava no TikTok, né? Eu sou uma usuária pouco assídua, mas... E também não sei mexer muito bem, porém tô lá. E aí, às vezes, eu vejo umas paradas lá. E tinha um vídeo dessa menina que ela tava chateada, que tinha tomado um pé na bunda. E ela falou exatamente isso. Tipo, não deixa que isso enrijeça quem você é. Não deixa que isso mude quem você é. Eu acho que também a gente deixa de viver tantas coisas legais por criar uma paranoia de que a gente tem que se proteger o tempo inteiro. É óbvio, né, gente? Tem algumas situações que é importante se proteger sim, que é importante saber os nossos limites, né? Do tipo, vou me colocar vulnerável nessa situação sendo desnecessária? Talvez não seja o ideal. Vou me colocar vulnerável nessa situação e mostrar quem eu realmente sou, porque, enfim, é isso. Talvez seja legal. Mas é aquilo também, é assumir que lidar com pessoas é difícil, né? Porque somos indivíduos diferentes. E aí, cada um absorve aquilo que tá acontecendo de um jeito, né? Às vezes a gente tá com uma sensação de uma coisa e a pessoa que a gente tá se relacionando tá com outra sensação, tá pensando outra coisa, tem outra vivência. Então, sei lá, talvez aquilo que você pensa não faça sentido pra essa outra pessoa. E aí, eu tava nessa porque eu fui muito questionadora nesse sentido de tipo, pô, cara, eu sou mó legal, velho. Por que eu só atraio gente bizarra? E aí, parando pra pensar, foi essa a resposta que eu cheguei. É isso, assim, nessa de tentar cuidar de mim mesma, eu fui criando um muro ao meu redor, onde pouquíssimas pessoas conseguiam penetrar, né? Às vezes as pessoas achavam, inclusive, que estavam penetrando essa camada dura, mas não estavam chegando nem perto, né? E aí foi, inclusive, quando eu entrei na terapia, que eu tava percebendo que eu não tava me deixando viver uma coisa que parecia ser boa pra mim. Eu ficava assim, gente, eu não tenho reação, sabe? Eu não consigo ter uma reação positiva em relação a isso. Parece que eu não sinto nada e, na verdade, por dentro eu tô eufórica, só que eu não tô transparecendo. Eu fiquei tão rígida que eu não conseguia botar pra fora aquilo que eu sinto. Eu sempre fui essa pessoa, tipo, sentimental pra caralho. Eu sempre fui aberta a sentir as coisas que eu sinto mesmo.
aberta a entender minhas emoções. Que se eu tava chateada, triste, eu chorava mesmo. Se eu tava com raiva, eu ficava com raiva mesmo. Se eu tava feliz pra caralho, nossa, eu saltitava. E aí eu, de repente, já não era mais essa pessoa. Eu era, tipo, uma pessoa que é neutra. E ser neutra nessas situações, principalmente pra mim, que sempre foi muito fácil botar pra fora aquilo que eu tô sentindo, tava sendo doloroso. Pra mim, porque eu não conseguia expor de fato o que eu tava sentindo. E pra pessoa que tava comigo, que ela ficava tipo, o que tá acontecendo, cara? Porque você parece uma pedra. Você não tem sentimentos. Então, rolou esse trelelê. A gente sempre... É isso. Somos pessoas diferentes. Às vezes, o que faz sentido pra mim, do tipo, acontece alguma coisa e você fica pensando, poxa, a pessoa podia ter feito isso. Às vezes essa pessoa também tem uma... Sei lá... Às vezes ela não sabe lidar com isso também. E às vezes foi por isso que ela não foi, digamos, a melhor pessoa que ela poderia com você. E eu tô nessa lenga-lenga toda pensando, gente, eu quero criar uma muralha impenetrável para as próximas pessoas que vão cruzar meu caminho, que vão entrar na minha vida. E a resposta é não. Porque eu quero poder ser eu mesma, sem firula, sabe? Sem ter que ficar criando filtro. Gente... Sério, a vida já é difícil demais pra eu ter que ficar sustentando o personagem, sabe? É tão mais fácil deixar acontecer, ser a gente mesmo, né? Então eu tava meio nessa paranoia do tipo, talvez eu não esteja mostrando quem eu realmente sou, porque eu tô nessa de, ai, deixa eu me proteger, porque eu já me machuquei demais nessa vida. E sim, eu acho que mesmo tentando nos proteger, às vezes a gente ainda quebra a cara, né? Mas é aquilo. Eu prefiro ter feito tudo aquilo que eu acho que eu deveria ter feito, ou, sei lá, o tempo vai passar e eu vou me arrepender de não ter sido eu mesma. Complicado, né, gente? E no fundo, a gente sabe que qualquer relação de trabalho, familiar, de amizade, qualquer relação que seja, toda vez que tem alguma treta, a gente sabe que se resolve no diálogo, na conversa, né? Às vezes a gente fala o óbvio tantas vezes que todo mundo sabe que se conversasse não tinha perrengue. Mas não, a gente gosta de um perrengue, a gente fica... Porque às vezes a gente não tem maturidade pra falar sobre os assuntos, pra deixar claro o que a gente pensa, porque a gente não quer magoar. E aí eu também fico pensando assim, o quanto a gente... tem autoestima baixa, né? Porque às vezes a gente fica priorizando outra pessoa, né? A gente fica querendo não ser ruim com a outra pessoa, mas às vezes a gente acaba negligenciando aquilo que a gente realmente quer. Que a gente, né? Eu fui numa festa ontem e eu tava conversando com esse cara que ele não falou pra namorada que tava lá nessa festinha. E o que ele me disse foi, eu não falei pra ela... porque ela é muito ciumenta, ela é muito possessiva. E aí eu falei, pois é, isso é um problema, né? Isso é um problema que vocês deviam conversar. Porque se ela descobre que você foi, vai virar um problema muito maior, né? E vocês são 2 adultos. Ah, mas é porque ela, não sei o que, tipo, velho, mas isso é uma coisa que conversa. Tipo, não adianta você estar num relacionamento querendo fazer certas coisas e não podendo e escolhendo omitir porque, sei lá, instinto de sobrevivência e tal. Eu fico, mano, tipo, isso vai virar uma bola de neve tão grande. E é óbvio, gente, quando a gente fala, quando a gente tá de fora da situação, é muito mais fácil a gente aconselhar, é muito mais fácil a gente perceber as respostas do que quando a gente tá dentro. Mas no fundo, é tudo diálogo, sabe? E aí eu fico assim, nossa, como a gente gosta de complicar as coisas. E aí eu até postei nos meus stories esses dias. Era assim, saber o que dizer é igual a clareza e saber como dizer é igual a gentileza. Então é isso, assim, eu acho que muitas vezes a gente não tem essa noção. Tipo, às vezes a gente sabe o que dizer, mas a gente não sabe como. Ou às vezes a gente sabe como, mas não sabe não sabe o que dizer, né? A gente tem a ideia de como falaria, a gente só não sabe elaborar pra gente o que a gente de fato quer dizer. Então, é isso. É isso, cara. Tudo é conversa. O lance é a gente ter um pouco de coração também, né? De
não machucar a pessoa desnecessariamente. Tem coisas que são mais dolorosas de serem ditas. Mesmo que a gente dê uma floreada, mesmo que a gente, enfim, tente dar uma suavizada nas coisas, né? E aí eu passei por uma situação onde, sei lá, velho, eu sou essa pessoa, né? Eu sou bem emocionada mesmo. E eu gosto de ser assim, sabe? Eu não quero, tipo, deixar de ser assim, porque, sei lá, se eu fosse menos, talvez eu não passaria por coisas que eu costumo passar. Mas, sei lá, eu fiquei chateada com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo é aquilo, pra quê que eu vou ficar fingindo pra mim e pros outros que tá tudo bem quando não tá, sabe? Não tá tudo bem. E tá tudo bem não estar tudo bem, e está tudo bem eu querer falar que não está tudo bem também. Assim, a gente fica muito querendo se fazer das coisas, mas a gente tá vivendo da forma como é justo pra gente. A gente tá sendo justo com a gente, com o que a gente sente. É isso que eu fico tipo, e aí, cara? Como é que é? Tô querendo usar esse BT Velvet Yellow aqui só porque, sei lá o que vai virar essa maquiagem. Ao mesmo tempo que aconteceu essa situação, eu ainda me expus novamente pensando o seguinte, é agora que eu vou ter um fechamento, é agora que eu vou ter uma conclusão disso que eu passei e eu quero facilitar pra mim nesse meu pequeno sofrer. Do tipo, já vamos dar todas as respostas aqui, dos motivos pelo qual tudo isso é um erro, pra eu não ficar, sabe, chupando o dedo e ficar me lamentando, sendo que eu não fiz nada de errado, tipo, eu só fui eu mesma e eu não tive muito trelelê, eu fui direta no que eu queria e, sei lá, velho, acredito que fui clara nas coisas que eu queria, sabe? E fui clara na minha linguagem também. Tipo, eu não fiquei de firula do tipo, eu queria falar isso, mas eu não falei porque eu não queria que parecesse uma coisa. Não, tipo, eu só falei. E aí é isso. A pessoa achou bizarro, velho. Ela veio aqui e veio me perguntar o que aconteceu. É fácil a gente botar pra fora tudo aquilo que a gente é? Não é. É doloroso? Com certeza. Mas eu acho que é mais doloroso ainda é a gente ficar se fazendo de uma coisa que não é. E depois ficar sofrendo do tipo, ai, não era bem assim que eu queria que acontecesse. Eu devia ter sido eu mesmo pra... Enfim. É a hora que eu penso, tipo, se eu tivesse sido justa comigo, se eu tivesse dado atenção pra aquilo que eu tava realmente sentindo, sabe? Ia ter mais clareza nas coisas. E eu não gosto de ter dúvida, eu não gosto de meias palavras, eu gosto de respostas completas. Eu gosto de certezas. E aí, velho, não fode o meu rolê de ficar de joguinho, né? Somos adultos, vamos parar e conversar. Vai ser desagradável? Provavelmente, porque eu acho que a gente não, de fato, se educou pra botar na mesa as cartas do jogo, sabe? A gente fica de firula, a gente fica jogandinho, né? Ao invés de ser real, assim, sei lá. Eu decidi assim, vamos viver isso de verdade? Vamos. Ah, aconteceu isso. É uma pena. Mas, vida que segue. Se fosse fácil. Eu fiquei muito com esse vídeo dessa menina no TikTok na cabeça. Ela tava chorando, assim. Falou, pô, sim, óbvio que eu tô chateada, né? Que eu passei por isso e tal, mas eu não quero perder a minha essência, tentando me proteger, sendo rígida, endurecendo, pra acreditar que eu não vou passar por isso de novo. Porque na verdade a gente, tipo, enrijece e tal, e às vezes a gente passa por aquilo de novo, só que de um jeito mais duro, justamente por aquilo que a gente bota pra fora, né? A gente atrai aquilo que a gente expõe, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Essa é a fala certa. Às vezes aquilo que a gente tá plantando não é necessariamente aquilo que a gente é. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Passei por isso porque eu não tenho controle das coisas todas. A gente acredita que a gente talvez tenha um pouco de controle, mas no fundo a gente não tem controle sobre absolutamente nada.
E eu acho que é isso que revolta tanto a gente. Porque a gente acha que tentar se proteger é ter controle sobre a situação. A gente controla aquilo que a gente faz, né? A gente controla o nosso lado da história. A gente não controla como a pessoa vai reagir, como a pessoa vai se sentir. A gente às vezes nem sabe de, sei lá, das entrelinhas da pessoa. A gente só sabe da gente. A gente só sabe das nossas dores. A gente só sabe dos nossos sofrimentos. E é aquilo. A gente sabe daquela situação de quem tá na história, de quem tá passando por aquilo, né? Por isso que eu digo, é tão mais fácil opinar sobre a vida dos outros quando a gente tá de fora, porque a gente consegue ter uma visão clara de toda a situação. Quando a gente tá dentro, sabe lá Deus o que acontece com nós, que a gente dá uma piradinha, no caso, né? E é normal, tá tudo bem, eu acho que todo mundo é assim um pouco. Eu vindo falar isso com vocês nesse vídeo me ajuda no sentido de eu consigo ter clareza nos meus pensamentos, nas coisas no que eu acho, no como eu me sinto. E isso talvez me ajude a chegar, né, naquela conclusão, finalizar as coisas, né? Ter clareza sobre o que se sente, aceitar o que se sente, sentir de verdade. E é aquilo também, né, gente? O tempo cura tudo. A gente acha uma merda ter que esperar, mas, cara, quando a gente supera, é o tempo. O tempo é nosso amigo. Vai ser fácil? Às vezes vai ser mais fácil do que a gente espera. Às vezes vai ser muito mais difícil. Mas é aquilo. Estou aberta para sentir as coisas que sinto. Porque eu acho que quando a gente sente de verdade, a gente se entende melhor, a gente se conhece melhor. E é aquilo, quando chegar uma próxima vez, a gente tem uma clareza do que a gente tá sentindo, a gente consegue expor o que a gente tá sentindo, e isso ajuda em tantos aspectos, meu Deus. O que tá virando essa maquiagem? Nem sei. E é aquilo, né, gente? Terapia sempre. Esse ano a minha terapia tá sendo assim, que é isso? Tá abrindo uns portais bizarros que eu fico, gente, não estou com maturidade para lidar com isso agora, porém é necessário. E caraca, cara, autoconhecimento é tudo, né? Eu acho que a gente se entendendo, a gente entende melhor tantas coisas. E é o se respeitar, é o perceber que, porra, não nasci pra passar por isso. Por mais difícil que seja, vou dar meu jeito de sair dessa situação. Saber se priorizar, saber se respeitar. Porque às vezes eu também sinto assim que a gente passa por umas situações e a gente fica assim, ai, mas eu tô tão envolvido, eu quero viver isso. E às vezes, tipo, tá claro que não vai dar bom. Você já tem todas as suas respostas, você já enxergou todas as bandeiras vermelhas que estão aparecendo, mas você insiste no erro. E é doloroso saber dizer não essas horas. Do tipo, velho, não vai dar pra mim. Eu não tenho saúde mental pra lidar com isso. Às vezes a gente se força a vivenciar algumas coisas porque a gente quer muito, mesmo sabendo que a gente não vai dar conta. Talvez seja um prazerzinho no desafio, que eu acho que sim, o ser humano, alguns mais, outros menos, mas que tem essa delicinha, né, de se envolver em coisas desafiadoras. E às vezes os desafios aparecem justamente você fala, cara, essa é uma parada que você não vai saber lidar agora. Eu tô te mostrando aqui que não dá. Você que me diz. Vai querer tentar mesmo assim? Quebrar a cara, tu vai. Tá dado já que você vai quebrar a cara. Me diz, quantas vezes isso já não aconteceu com você e você falou assim, quer saber, eu vou tentar mesmo assim, porque eu prefiro viver e não sei o quê. Assim, eu acho que com a maturidade a gente vai perceber que, tipo assim, cara, eu já sei onde isso vai dar. Não estou preparada emocionalmente para isso. Vou dar um fora, sabe? É isso um pouco também, eu acho. O que essa maquiagem tá virando, gente? Socorro. E aí lá vou eu. Ai, credo. Nessa de terapia intensiva, eu tô me dando conta de tanta coisa que me incomodou há anos, assim, e que eu não sabia dar nome. E aí agora eu fico pensando, gente, não quero mais passar por isso. E aí eu já tô em outro momento. Como saio dessa?
Como deixo claro, né? Eu acho que respeito é uma palavra que tem falado muito comigo. Acho que desde... Já tem tempo, assim, mas acho que desde que a pandemia começou, quando eu vejo pequenos desrespeitos, e eu digo daqueles do tipo, a pessoa deu a opinião dela sem ser requisitada, e a pessoa foi, sei lá, grosseira, eu já fico incomodada. Então, quando eu passo por situações que eu me sinto levemente desrespeitada, eu já tô começando a pensar em como reagir mais do que, caraca, eu tô com esse sentimento de algo aconteceu aqui que eu não tô sabendo nomear. Agora eu já tenho uma clareza de tipo, sim, eu me senti desrespeitada, é por isso que isso tá me incomodando tanto. E é isso, assim, eu respeito 100% as pessoas, eu provavelmente já desrespeitei várias pessoas sem querer. Que eu acho, é isso, a gente não tem controle de como a gente vai reagir sempre, né? Até porque a gente só começa a ter controle sobre isso quando a gente começa a querer se conhecer melhor também. E a entender que tem certas coisas que tem um jeito certo de serem ditas, assim. Tem coisas também que a gente tem que entender que, pô, preciso mesmo falar isso pra essa pessoa? Vai acrescentar em que na vida dela? Enfim, aí eu tô com essa... Respeito é uma palavra que tá muito forte na minha vida, né? Porque eu vejo muita gente exigindo respeito, mas não dando em troca. E aí eu fico assim, então, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É isso? Ou a gente já é adulto o suficiente pra entender que tem certas coisas que elas são dadas de graça, né? Que eu não teria que pedir por isso. Viciada em bolinhas? Sim, ou claro, já é, sei lá, a quarta maquiagem que eu faço que eu encho de bolinhas. Estou tentando resolver esse BO, assim, porque eu fiz uma maquiagem aqui que tem nada a ver comigo. Tipo, que se eu meter um brilho, eu vou nesse aqui, da Mariana Saad Dazzling. No dedão mesmo, que rolou uma preguiça. Sabe o que é louco? Eu começo a falar e aí tem uma hora que eu penso, será que eu tô falando nada com nada? Será que tá fazendo sentido alguma coisa que eu tô falando? Eu sempre, toda vez. No fim das contas, o que eu quero dizer é, tipo, seja verdadeiro consigo mesmo. Porque, nossa, é muito difícil sustentar esse personagem de durão, de whatever depois, sabe? Muito difícil. E me dá preguiça. Me dá muita preguiça de ter que ficar sustentando uma coisa que eu não sou. É tão mais fácil só ser, né? Assim, como várias vezes eu já falei nas redes sociais, assim, poxa, é tão mais fácil só me deixar ser do que eu ter que fazer alguma coisa pra aparecer nessa rede social. E é óbvio, né, gente? Tem gente que tá disposto, tem gente que quer aparecer de fato. Mas eu tô tipo, me deixa ser eu. Eu tô cansada de ter que fingir algo que eu não sou. Cansada mesmo. Também acho que tem uma frase acho que é da Marilyn. Nem tenho certeza, que é algo do tipo, prefiro ser ridícula do que chata. E eu levo isso pra minha vida. Assim, meus amigos que sabem. Tipo, quando eu vou pra balada, eu danço que nem uma doida. Só porque... Qual o problema, sabe? Qual é o problema, na verdade, de pagar mico, de ser ridícula? Se eu tô me divertindo, não tô fazendo mal a ninguém. Porque eu não quero parecer ridícula na frente das pessoas. Mas assim, eu prefiro me divertir do que ser aquela pessoa de bico que fica no canto, de cara feia. Eu prefiro estar entregue do que ficar me fazendo de blasé no cantinho da festa. Nossa, passar rímel resolve metade dos BO, né? Que isso. E aí é aquilo, gente. Toda vez que eu olho a maquiagem no espelho, eu falo assim, tá massa. Mas eu olho no vídeo e eu me sinto meio ridícula. Esse negócio da distância, né? Do tipo, criar maquiagem pra internet é diferente de criar maquiagem pra vida real, né? Nesse sentido desse tipo de maquiagem cheia de detalhes, eu fico pensando assim, nossa, quem tá perto acha muito legal, mas quem tá longe fica assim, tem um sujinho na sua cara. E na verdade não é sujinho. Ai, gente.
É sobre isso. Ai. E aí, eu também fico pensando assim, nesse negócio de ser verdadeiro com a gente. Tem algumas pessoas que não conhecem a nossa versão de verdade. Sabe aquele tipo de coisa do, no almoço em família você tem uma versão diferente da versão que você mostra pros seus amigos? E aí, nessas horas eu fico perguntando, tudo bem ter versões? Porque, né, cada ambiente e cada grupo de pessoas desperta na gente uma versão nossa. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, o quanto a gente perde de não mostrar um pouco mais da gente em situações das quais a gente costuma não ser 100% a gente, sabe? Porque é óbvio, gente, tudo tem suas profundezas. Se a gente ficar só na superficialidade, eu acho que, sei lá, talvez faça sentido a gente nem se mostrar tanto. Mas eu digo algumas situações. Porque às vezes eu acho, sei lá, vou dar um exemplo. Sei lá, tô no almoço de família. Aí alguém fala alguma coisa que vai muito contra tudo que eu penso. E eu não falo nada. E aí fica parecendo o quê? Que eu não tenho opinião sobre o assunto, que eu tô de acordo. Nessas horas eu acho um pouco complicado esse lance de, tipo, não se mostrar totalmente. Óbvio que ninguém é obrigado a fazer porcaria nenhuma do que eu tô falando, né? Mas eu fico assim, às vezes eu me pego nesses conflitos do tipo, talvez nessa situação eu devesse ser mais clara em relação ao que eu penso, pra não ficar parecendo que eu tô de acordo. Ou talvez nessa situação eu devesse ficar quieta, porque a minha opinião aqui não será bem-vinda. Ou a minha opinião aqui não vai valer de nada. Ou a minha opinião aqui não é tão importante para as outras pessoas saberem. Sabe assim? Gente, ó. Pra quem não tava botando fé na maquiagem, eu tô bem que botando fé já. Ai, credo. Tô me perguntando se eu falei tudo que eu queria falar. Se eu consegui explicar tudo que eu tô sentindo. Tentando não expor de fato o que aconteceu pra eu estar falando tudo sobre isso. Mas sabe o que também? Eu acho que quando a gente fica se fazendo de impenetrável, às vezes a gente não sabe o que a gente sente. E aí a gente se cala. E a gente não sente as coisas de verdade. E vai virando uma bola de neve. E aí vai chegar uma hora que a gente vai estourar, que a gente vai adoecer, que a gente vai fazer mal pros outros. Mesmo que a gente não tenha intenção, sabe? Então por isso que eu insisto tanto nesse negócio da terapia. Porque, gente, todo mundo é complexo. Todo mundo tem camadas, né? E é aquilo, às vezes a gente tem uma impressão de uma pessoa, mas é aquilo, a gente desperta naquela pessoa aquela versão que ela tá expondo. Então, às vezes, a gente não sabe nada, né, sobre aquela pessoa. Então, sei lá. Também tem aquele lance de... Eu acho que ser mulher e entender os sentimentos e se deixar sentir, às vezes é visto com maus olhos. Do tipo, ela não tem nenhum equilíbrio emocional. Mas me diz, quantos caras vocês já viram por aí que são estouradinhos, que dão uns chiliques, né? Que bate porta, que quebra coisa, que chuta, que não sei o quê. Quer dizer, uma raiva reprimida, no fim das contas, vira o quê, velho? Essa pessoa não sabe extravasar aquilo que ela sente de um jeito saudável. Ela fica nessas microagressões, sabe? Fico me questionando, assim. Será que é mais fácil eu dar uma lacrimejada, sentir de verdade que eu tô chateada e tal, do que ficar fingindo que eu sou fodona, que eu não sinto nada, que nada penetra essa carne, sabe? Tipo, vamos simplificar as coisas, né? Todo mundo sente tudo. Eu acho que saber dar nome pros nossos sentimentos e saber o que a gente tá sentindo, nossa, facilita tanto a nossa vida. Às vezes é frustrante porque a gente não controla como a gente se sente. Mas, porra, é muito melhor saber o que tá acontecendo do que não fazer ideia do que tá se passando. E às vezes tudo que a gente precisa é, tipo, gritar no travesseiro, chorar no banho, dar
uns pulinhos de alegria, sabe? Umas coisas bestas, assim, que se resolve facilmente. Mas não, a gente tem que fazer o negócio transbordar do pior jeito possível, né? A gente não quer, na verdade não é transbordar, a gente quer, tipo, afogar as paradas. Tipo, não, gente, vamos sentir como pessoas normais, né? Vamos deixar aparecer as nossas dores às vezes. A gente cresce também entendendo o que a gente sente. Tô ficando repetitiva? Talvez. Mas sabe o que eu acho atraente das pessoas? Elas saberem o que elas sentem, elas saberem os limites delas. Facilita pra quem se relaciona com elas também, né? Olha, esse aqui é meu limite. Daqui você não passa. Você sabe até onde você pode ir com a pessoa. E era bom, né? Se a gente também soubesse os nossos limites. Justamente pra não deixar que as pessoas se aproveitem, né? Porque tem muito disso. Dá a mão que é o braço. Quando vê, a gente tá toda escanguelada lá. Que se doou mais do que conseguia. A minha facilidade de dar atenção pra dor dos outros é tão grande que às vezes eu fico assim, pois é, eu só não sabia que, tipo, ajudando a pessoa tava, na verdade, ultrapassando o meu próprio limite, né? Ai, se você tem ranço da pessoa que fica falando de terapia o tempo inteiro, olha, perdão, mas essa é a verdade, gente. Se a gente fizesse terapia, metade dos problemas não existiam, né? Mas a gente é o quê? Teimoso. Não quer aceitar. Vou tentar passar a sombra aqui de novo, porque manchou com máscara para cílios. Nossa, eu sempre sujo aqui em cima, cara, com máscara para cílios. Eu acho muito louco quem consegue aplicar máscara de cílios sem fazer caca. Porque assim, quando eu era mais nova, eu super conseguia, mas sinceramente eu acho que o resultado do meu cílio ficava muito diferente do que fica hoje. Hoje eu sinto que fica muito mais preenchido, preto e tal. Antigamente eu nem lembro, pra ser sincera, mas... De blush, eu vou com aquele que eu sempre uso, da Avon. Acho ele belíssimo e ele combina... Acho sim que ele combina muito com o meu tom de pele. Não só com o meu tom de pele, mas com a minha cartela de cores pessoal. Enfim, gente, em resumo, no fim das contas a gente vai deixar de quebrar a cara porque a gente tá criando uma armadura? Provavelmente não. Vão ter situações que é melhor ter uma armadura? Provavelmente sim. Vão ter situações que a armadura vai ser completamente desnecessária e talvez atrapalhe o nosso rolê? Também. É aquilo. Tem resposta certa pra vida? Não tem. No fim das contas, é o que eu falei, gente. Autorrespeito, sabe? Saber nossos limites, saber entender o que sentimos. Pra gente também não se atropelar. Porque eu acho que às vezes eu fico nessa de tipo, estou me sentindo desrespeitada. Mas às vezes eu também deixei com que as pessoas ao meu redor acreditassem que o meu limite era outro. E não aquele que de fato é. Porque, sei lá, acontece. Tô pensando... mas se eu fizer isso... Pensei em passar o BT Velvet Orange na linha d'água. Mas, tô com tanta preguiça. Acho que vou meter o lápis branco, que é velho de guerra. Já deve ter passado a validade há 10 anos. Nunca deu reação, então eu continuo usando, fingindo que eu não estou corrompendo a saúde dos meus olhos, né? No caso, socorro. E aí, que boquinha a gente bota aqui? Ai. Eu sei. Eu ia até passar fixador de maquiagem, mas quer saber? Eu quero ver se essa pele do jeito que eu fiz vai durar. Sem fixador. Porque eu achei que o resultado ficou bem bonito. Essa base da Bruna Tavares. Eu ainda não entendi como é que usa, como é que o povo faz funcionar. E eu continuo tentando, porque eu não desisto. Tem coisas que eu não desisto. Afinal de contas, né? Paguei meu dinheirinho sagrado. E eu vou tentar fazer valer até a última gota. Mas tô achando que eu vou de batom vermelho. Porque, cara, sim, batom vermelho é tudo na minha vida.
Ai, eu tenho esse lip tint Power Stay da Avon. Tava usando ele esses dias, eu não achei a fixação dele, assim, incrível, mas ele realmente tem uma corzinha diferenciada, uma texturinha diferenciada. Ai, gente, que... Tô completamente perdida no rolê. Eu e batom marrom nos vídeos, né? Quantas vezes eu já passei batom marrom nessa... Passar hidratante primeiro, né? Esse aqui da Avon. Cara, ele deu uma despedaçada. Então, tem que passar de levinho, que ele tá se desfazendo. Mas ele tem uma textura que é aquela hidratação persistente, sabe? Não é aquela que a boca absorve rapidão. Tipo manteiga de cacau, que você tem que passar a cada 5 segundos, porque a boca absorveu. Olha... Gostei. Eu detesto... Eu acho que eu tô me acostumando a ficar com protetor labial, porque máscara, né, tudo mais. Mas eu não sei se eu amo me acostumar a ficar só de hidratante labial. Eu sinto tanta saudade de usar batom. Tanta. Ixi. Gostei? Não gostei, não. Ai, que bosta, gente. Eu tô muito na dúvida. Muito na dúvida. Eu queria dar uma quebrada, mas eu tô achando que o batom vermelho não vai fazer... Não vai fechar do jeito que eu quero. Mas eu também não quero fazer a gótica suave. Eu passei tanta coisa nessa boca que já nem... Sei lá, vai ficar assim mesmo. Porque eu já tô o quê? Com preguiça. É basicamente isto. Ficou desta maneira, né? Aleatório. Mas a gente tá aqui pra... É uma maquiagem em formato terapêutico pra gente falar sobre assuntos, sei lá, complicados, pode ser, posso dizer assim. É isso. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar dessa lenga-lenga, entendeu? Ative as notificações, temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. E também me sigam nas redes sociais, no meu Instagram é Amanda Rosa Biva, lá no Facebook, segunda, quarta e sexta, a partir do 12h30, tem um look do dia para vocês. E também me sigam no TikTok, é Amanda Rosa Biva. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!